Tranquilo, então primeiramente boa noite, obrigado aí novamente pelo convite do Marcelo, parabenizando vocês aí pela presença e reiterando aí minha mensagem também de família aí da Vivian, tá bom pessoal? Também gostaria de... Acho que sim, né? Então tá bom. A ideia, gente, foi eu realmente trazer aqui para vocês algumas informações teóricas, né, sobre as aulas práticas que vocês vão ter aí com as professoras Marjorie e Thaisa, até para que a gente otimize o tempo das aulas práticas, né? A gente acaba tendo aí uma limitação de espaço de tempo para desenvolver essas aulas práticas, então o ideal é que a gente tente otimizar a teoria aqui de forma online ou em aulas presenciais, mas a ideia é que vocês vão direto ao ponto lá e aí vocês não precisem utilizar o tempo para tirar dúvidas teóricas. Eu acho que essa é uma fórmula que eu sugeri para o Marcelo e para a Isabela, e vamos ver se dá certo. Se vocês também tiverem sugestões, né? A gente está dentro aí de um grupo, é todo mundo aí conhecido, então a gente está sempre aberto, tá? Bom, a ideia hoje, gente, é falar sobre intubação, tá? Basicamente, nós vamos falar desses 6 tópicos aí, né? Nós vamos falar um pouquinho da anatomia das vias aéreas, né? Como você avalia a via aérea de um paciente antes da intubação, os materiais que vocês precisam ter, né, antes de desenvolver o processo de intubação, o que é a sequência rápida de intubação, como é que é feito o procedimento propriamente dito, e por fim eu vou deixar aqui um vídeo resumo muito legal do New England Journal of Medicine que vai ser um lembrete aí para vocês e vai ser um tutorial bem interessante para vocês seguirem aí para o resto da vida de vocês. Bom, gente, o que vocês precisam analisar aí dentro do processo de intubação? Tá? Então, basicamente, vocês precisam ter o conhecimento da anatomia das vias aéreas, tá? Então, aqui à direita, eu coloquei um corte um corte sagital aqui das vias aéreas, né, onde a gente consegue visualizar aqui as cavidades nasais, né, a orofaringe, a língua, a epiglote, a laringe, o esôfago e a traqueia. Tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui o meu apontador, estão conseguindo ou não? Se não estiver, me avisem. Tá vendo, né? Tranquilo. Da mesma maneira, gente, essas mesmas estruturas que vocês estão vendo aqui à direita de vocês estão visualizando aqui à esquerda, sendo que aqui é a visualização do médico que vai proceder à intubação. Tá? Então é isso que a gente visualiza. Tá? Considerando, né, aqui o paciente em decúbito, né, aqui a parte superior, aqui a parte inferior e aqui as laterais, né? As estruturas que vocês precisam identificar são estas, né? Primeiramente a epiglote, no lado superior, tá? A prega vestibular, a laringe, as cordas vocais, as cartilagens aritenoides e mais posteriormente o esôfago. Tá bom, gente? Então, em resumo, né? Epiglote, cordas vocais e esôfago mais inferior. Tudo bem? Tá? Então é isso que vocês vão visualizar independente da idade do paciente. Tá? É lógico que vão ter suas particularidades de anatomia, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui na sequência. A primeira coisa que vocês precisam ter em mente
é que existe uma diferença grande em termos de anatomia das vias aéreas quando comparamos adultos e crianças, tá? Então aqui está a referência que eu tirei desse diagrama para vocês, tá? Então percebam que primeiramente a via aérea da criança tem esse formato em funil, né? Ou seja, ela é mais aberta em termos proximais e ela vai afunilando em termos distais, tá? A outra diferença é que a via aérea da criança é mais anteriorizada, tá? É mais anteriorizada. O que significa isso? Significa que ela é mais próxima da boca, tá? E ela é mais superior também, tá? Então, basicamente, gente, quando vocês vão fazer a horoscopia para identificar essas estruturas estão muito mais próximas da boca do que estão no adulto, tá? Então, aqui à esquerda vocês estão vendo o adulto, né? Então, vejam que as estruturas são muito mais posteriores, elas ficam muito mais longe da boca, tá? Uma outra particularidade são as estruturas das cordas vocais, tá? Então, naturalmente, na criança elas são mais estreitas, tá? A língua da criança é muito maior e a epiglote da criança também é muito mais longa, tá? Então, esse tamanho maior da epiglote confere um padrão um pouco diferente na hora de você posicionar o laringoscópio, tá? Não à toa, na criança, a gente posiciona a lâmina do laringoscópio junto à epiglote, enquanto que no adulto, a gente posiciona na valécula, que é uma estrutura que fica aqui atrás da epiglote, visto que, proporcionalmente, em termos relativos, a epiglote do adulto é muito menor que a da criança. Tá bom, gente? Uma outra diferença também é em termos de flexibilidade da traqueia, tá? A traqueia da criança é muito mais flexível, enquanto que a traqueia do adulto ela é mais firme, tá? Isso também interfere em termos de posicionamento e de progressão do tubo na hora da intubação. Tudo bem, gente? Se vocês não entenderem, podem ir parando aqui. Né? Perguntando? Natália, peraí que eu tô vendo aqui, tem uma lista grande. Tem sim, Natália. As cânulas têm marcação e a gente tem fórmulas para posicionamento da cânula justamente para evitar que ela passe do ponto, né, da carina e você faça uma intubação seletiva. Assim como a gente também precisa posicionar elas após a região subglótica, justamente para evitar lesões. Eu vou mostrar isso na sequência. Mas esse posicionamento da cânula é fundamental também não só para você ter uma boa ventilação mecânica, mas para você evitar lesões da via aérea, principalmente na região subglótica. Tudo bem? Então, só um quadro resumo do que a gente acabou de falar, tá? A via aérea pediátrica é menor em diâmetro e menor em comprimento que a do adulto. A língua da criança pequena é relativamente maior na orofaringe do que do adulto, tá? É a famosa macroglossia, que em alguns pacientes isso é muito, muito mais evidente, como na síndrome de Down. A laringe em lactentes e crianças pequenas está localizada mais anteriormente em comparação com a do adulto. A epiglote em bebês e crianças pequenas é relativamente mais longa, mais flexível e mais estreita, né? O formato da epiglote das crianças é muito diferente que do adulto, tá? Em crianças com menos de 10 anos, a porção mais estreita da via aérea está abaixo da glote, ao nível da cartilagem cricoide, região essa também conhecida como subglótica. Tudo bem? Acho que a gente martelou bastante nesse assunto, né? Vou falar para vocês sobre como avaliar a via aérea antes da intubação.
Por que é importante eu avaliar a minha via aérea, né? Justamente porque eu consigo, a partir de alguns critérios, classificar esse paciente em termos de dificuldade no procedimento. Ou seja, eu posso colocar esse paciente como tecnicamente sendo o que a gente chama de via aérea difícil. Tá? A via aérea difícil é um capítulo longo da terapia intensiva, né, em que a gente primeiramente começa avaliando, né, a horoscopia do paciente, score esse que a gente chama de Mallampati, tá? Nesse score a gente pode colocar a criança ou adulto sentado mesmo, né, e pedir que ele simplesmente abra a boca, tá? Uma horoscopia comum, como vocês vão fazer aí, por exemplo, para olhar a garganta no exame físico básico de propedêutica. Então, olha, são 4 classes, tá? O score de Mallampati. A classe 1, onde você consegue visualizar todo o palato mole, até a classe 4, onde você não consegue visualizar absolutamente nada, né? Você não consegue visualizar nem palato mole, nem palato duro e nem a úvula. Esse paciente classe 4 tem uma correlação com maior risco de via aérea difícil e de dificuldade para intubação. Tudo bem, gente? Por isso que o score de Mallampati é tão falado em diversas aulas de intubação, porque a gente consegue prever essa dificuldade antes, por exemplo, de colocar esse paciente sob sedação. Tranquilo?